Fala, minha rapaziada, tudo na paz? Vamos aqui para mais um dia de análise, mais um dia de estatísticas e probabilidades para vocês, tá? Vamos analisar aqui os jogos de quarta-feira, dia 20 de novembro. Final do ano tá chegando, minha tropa. Vamos começar aqui pela análise rápida, beleza? Clicando aqui em rápido, já vou para análise rápida. E eu vou filtrar aqui os jogos de quarta-feira, tá? Vou botar aqui os jogos de quarta-feira. E eu vou filtrar os jogos... Não vou filtrar os jogos do Brasileirão não, porque tem pouco jogo, tá? E tem um joguinho ou outro aqui que é interessante a gente pegar também. Então eu vou deixar aqui os jogos de quarta-feira pra gente analisar. Já que na análise rápida, a gente consegue ver aqui algumas coisas em verde. Tipo esse Casa-Vence aqui do Atlético Paranaense, tipo esse mais de 1,5 gol no jogo do Criciúma, tipo esse mais de 7 cantos no jogo do Flamengo, mais de 1,5 gol no jogo do Grêmio, Casa-Vence no jogo do Vélez, beleza? Mas vamos aqui fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada para a gente conseguir montar um bilhete interessante, tá? O objetivo desse vídeo é sempre montar um bilhete. Lembrando que esse bilhete não é uma dica de aposta, não estou falando para você fazer isso daqui. Obviamente eu estou falando, te dando dicas, fazendo análises do que pode acontecer, de cenários possíveis, do que pode acontecer nessa quarta-feira e de coisas que eu vou fazer de um investimento. Que investimento não, que a gente não pode nem mais falar que é investimento, né? Agora com a regulamentação a gente tem que falar de uma aposta que eu vou fazer, né? Eu opto por achar que é um investimento, tá? Mas te digo, apostas não é um investimento, beleza? Apostas são apostas. Tá bom? Então, vamos começar analisando esse joguinho aqui do Atlético Paranaense pra gente ver se de fato esse jogo do Atlético Paranaense é um jogo pra vitória do Atlético Paranaense. Bem, de cara aqui a gente vai ver Atlético Paranaense 75% de probabilidade de vitória. Cara, isso aqui é um absurdo. Agora tu tem que parar para tentar entender o porquê que isso acontece, beleza? Se a gente for vir aqui nas últimas 10 partidas do Atlético Paranaense em casa, ó, estatísticas detalhadas do Atlético Paranaense, a gente vai ver que das últimas 10 partidas o Atlético ganhou 1, 2, 3, 4, 5 partidas, beleza? Perdeu 1, 2, 3, 4 partidas e empatou uma partida. Não é um retrospecto tão bom assim da equipe do Atlético Paranaense em casa, beleza? Mas o que faz esse cenário aqui, ó? O que faz isso daqui tá dessa forma? A probabilidade de vitória tá dessa forma, tão pro lado do Atlético Paranaense. A primeira coisa que faz isso acontecer é o Atlético Paranaense ser o 20º colocado, sem chance nenhuma, beleza? A chance é ínfima, beleza? Com 0,01% de chance de se livrar do rebaixamento, beleza? É um time totalmente desmotivado para a partida, diferente do Atlético Paranaense, beleza? Diferente do Atlético Paranaense, que está totalmente motivado, né, para essa partida, tá? Então, primeiro lugar, a colocação, e segundo lugar, isso daqui, ó. Olha os últimos 10 jogos do Atlético Goianiense fora de casa. Isso aqui tudo vermelho, meu amigo. Quer dizer que foram 10 derrotas fora de casa. Ele perdeu pro Grêmio, perdeu pro Criciúma, pro Corinthians, pro Cruzeiro, pro São Paulo, pro Vasco, pro Flamengo, pro Fortaleza, pro Palmeiras, pro Bragantino. Perdeu de todo mundo, beleza? Se você reparar aqui, os últimos 1, 2, 3, 4, os últimos 4 jogos foi por pelo menos 2 gols de diferença. 3-1 pro Grêmio, 2-0 pro Criciúma, 3-0 pro Corinthians, 3-1 pro Atlético Goianiense, 1-0 pro São Paulo, mas eu lembro que o São Paulo aqui estava com time reserva ou misto, porque ia jogar alguma competição importante, não me lembro qual era, beleza? 1-0 pro Vasco, 2-0 pro Flamengo, enfim, tu pode ver aqui que normalmente é por mais de 1 gol de diferença. Então a equipe do Atlético Goianiense, fora de casa, cara, é horrível. Beleza? Aqui, ó, gols durante toda a partida, no caso, gols sofridos, 100% das vezes sofreu um gol, 80% das vezes sofreu 2 gols. Então, 2 cenários aqui para você, meu querido. Buscar essa vitória do Atlético Paranaense, que é totalmente viável, tá? E o segundo cenário é buscar
um gol do Atlético Paranaense. Se você for um cara um pouquinho mais ousado e quiser pegar uma parada dentro dessa partida aqui, eu vou te indicar você pegar um gol no primeiro tempo e resultado da partida Atlético Paranaense. Ou Atlético Paranaense para vencer o primeiro tempo. Beleza? Por que, Jonathan, tu tá falando isso? Porque, olha aqui, gols no primeiro tempo, 100% das vezes no jogo do Atlético Paranaense e 100% das vezes no jogo do Atlético Goianiense teve gol no primeiro tempo, beleza? Então, se todos os jogos teve gol no primeiro tempo e a gente está levando em consideração aqui que o Atlético Paranaense vai vencer a partida, beleza? Eu acho legal você colocar um gol no primeiro tempo e Atlético Paranaense para vencer a partida ou Atlético Paranaense para vencer o primeiro tempo, tá? Então, se você é um cara um pouquinho mais conservador, eu vou recomendar que você pegue um gol do Atlético Paranaense, isso para botar aí no seu bilhete, tá? Tá pagando odd 1.14 no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Se você é um cara um pouquinho mais arrojado, eu vou recomendar você colocar essa vitória do Atlético Paranaense, tá? Não acho loucura nenhuma colocar essa vitória seca do Atlético Paranaense. E se você é um cara que tá aqui mesmo para atacar os Aralhos, se você é um cara que gosta de arriscar, pode botar essa vitória do Atlético Paranaense no primeiro tempo, beleza? Então, 3 cenários possíveis aí, um menos arriscado, um mais arriscado, fica a teu critério qual você vai pegar, beleza? Então, saindo desse jogo do Atlético Paranaense aqui, eu quero te mostrar um outro jogo que não tem base estatísticas, beleza? Mas tem bases de informações, tá? Nem todas as partidas vão ser baseadas em estatísticas puramente, tá? Informações também são análises, ok? Então aqui a gente não tem uma base tão estatística, mas eu vou te mostrar aqui e vou te informar que o Corinthians tem total probabilidade de ganhar essa partida, tá? Tá dando aqui 55% pro Corinthians ganhar, empate 25% e Cruzeiro 20% de chance. Isso porque o Cruzeiro possivelmente vai com vários desfalques para a partida e alguns reservas, tá? Além dos desfalques, que são certos por suspensão, ele vai com alguns reservas. Por que isso? Porque o Cruzeiro tem a final da Copa Sul-Americana contra o Racing no sábado, beleza? Dia 23. Então, o Corinthians, tá? Tem total probabilidade de ganhar essa partida. Ô, Jonathan, como assim o Corinthians tem total probabilidade de ganhar essa partida? O Corinthians até esses dias estava brigando para não cair. Nos últimos 10 jogos do Corinthians, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota que foi contra a equipe do Bragantino, beleza? Então, o Corinthians dentro de casa não tem perdido os seus jogos, beleza? Já o Cruzeiro fora de casa, se você for ver aqui os últimos 10 jogos do Cruzeiro, ele perdeu 1, 2, 3, 4, 5 jogos, ganhou apenas 3 e empatou 2, tá? Então, se você é um cara um pouquinho mais arrojado, vitória do Corinthians, vitória seca, não é loucura, tá? Se você é um cara um pouquinho mais, que quer um pouquinho mais de segurança, dupla hipótese, Corinthians ou empate, tá? E se você é um cara que quer uma segurança, em aspas, tá? Nada é seguro, beleza? Nada é seguro, e deixa eu deixar isso aqui claro. Mas se você é um cara que quer mais chances de bater esse bilhete, você vai aqui com um golzinho do Corinthians, beleza? Um golzinho do Corinthians pagando odd 1.14, beleza? A gente tem 90% de chance para sair um gol na partida, tá? Ó, deixa eu ver aqui especificamente do Corinthians. Se você for vir aqui na análise detalhada, ó, estatísticas detalhadas de cada time, gols marcados, média de 2.30 para o Corinthians, tá? 90% das vezes, jogando em casa, ele marca pelo menos um gol. 80% das vezes, ele marca um gol e meio jogando em casa, tá? E a equipe do Cruzeiro, ó, média de gols sofridos, 1 gol por partida, tá? Ó, gols durante toda a partida, sofreu 60% das vezes. Mas como eu falei, tem um agravante aqui de jogar com a equipe mista para reserva, tá? Não mista para titular, mista para reserva, beleza? Uma outra observação que eu tenho para fazer aqui nesse jogo para você é em relação ao árbitro da partida. O Jonathan Bekenstein, Jonathan Pinheiro, vou analisar aqui, Jonathan Pinheiro, ele é um árbitro que dá pouquíssimos cartões, beleza? E como esse jogo aqui não é jogo de vida ou morte, nem pro Corinthians, nem é jogo de vida ou morte pro Cruzeiro, eu acredito num jogo de poucos cartões, beleza? Você pode ver aqui que a gente está esperando 6 cartões para a partida, estatisticamente falando, beleza? Mas eu acredito num jogo de poucos cartões, tá? Então talvez você colocar aqui um menos de 8 cartões, menos de 7,5 cartões, para complementar o seu bilhete vai ficar excelente, tá bom?
Eu acho interessante esse mais de 1,5 gols aqui no jogo do Criciúma e Vitória, mas não vou comentar. Eu acho interessante esse mais de 7 cantos no jogo do Cuiabá, mas não vou comentar. Eu acho interessante esse mais de 1,5 gols no jogo do Grêmio e Juventude, mas não vou comentar também. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui pra gente finalizar a nossa análise, tá? Vélez e Lanús, ok? Jogo válido pela primeira divisão da Argentina. Probabilidade de vitória 65% para o Vélez, 25% para empate, apenas 10% para a equipe do Lanús. Cara, aqui eu vou fazer a mesma analogia que eu fiz anteriormente. Se você é um cara extremamente conservador, tá? Eu recomendo que você jogue aqui com o Vélez ou empate, beleza? Por que Vélez ou empate? Porque isso pega 90% da probabilidade, tá? 65 mais 25, 90%. A gente está falando do primeiro colocado contra o 18º colocado, tá? E não tá pagando mal pro Vélez ou empate, beleza? Então Vélez ou empate aqui é a melhor pedida para esse jogo, beleza? Não deve ser um jogo de muitos gols, beleza? 90% de chance para menos de 4 gols, mas não recomendo que você entre em gols nessa partida. E para dar base no que eu estou falando, estatísticas detalhadas da equipe do Vélez, você vai ver que das últimas 10 partidas em casa, beleza? O Vélez não perdeu nenhuma partida em casa, beleza? Então ele ganhou 8, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, empatou 2 partidas das últimas 10. E a equipe do Lanús, das últimas 10 partidas fora de casa, ele perdeu 1, 2, 3, 4, 5, ganhou apenas 2 e empatou 3. Então, Vélez ou empate, beleza? É a melhor pedida para essa partida. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, tá? Eu recomendo o Vélez ou empate, beleza? Se você for um pouquinho mais arrojado, pode botar esse Vélez para vitória, beleza? E se você quiser ter um pouquinho mais de segurança, se você acha que o Lanús tem capacidade de marcar, você pode colocar apenas um gol do Vélez na partida, beleza? Eu poderia me aprofundar em cada uma dessas entradas aqui que estão em verdinho, tá? E a gente fazer um mega bilhete aqui, tá? Mas eu não vou fazer isso, em primeiro lugar, em respeito aos usuários do aplicativo Best Estatísticas que pagaram para ter isso aqui. Eu tô disponibilizando isso aqui para você de forma gratuita, tá? Então, em respeito a eles, eu não vou disponibilizar tudo isso aqui para você gratuitamente, tá? E em segundo lugar, para o vídeo não ficar gigantesco, tá? Eu montei um bilhetezinho aqui que eu acho que é interessante para essa quarta-feira, tá? Vou deixar ele aqui no finalzinho do vídeo. E aí você, se julgar interessante, você replica ele aí na sua banca. Lembrando que isso não é uma dica de aposta, tá? Eu tô te mostrando o que eu vou fazer na minha banca e caso você queira fazer na sua também, fica a seu critério, tá? Lembrando sempre que apostas esportivas são para mais de 18 anos. Deixa o seu like aqui no vídeo para me motivar a estar aqui todos os dias fazendo esse tipo de conteúdo, tá? Comentários também são muito bem-vindos e eu espero que essa quarta-feira seja um dia de muitos greens pra gente, tá? Do mais é isso, tamo junto e vamos pra cima!